Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz do sol filtrava-se pelas janelas fumê do arranha-céu Harrington Global, projetando reflexos dourados nos pisos de parquete polidos e nos vastos escritórios. O silêncio era palpável, quebrado apenas pelos cliques dos teclados e pelos murmúrios dos assistentes. No centro dessa colmeia corporativa, Ethan Walker, de 35 anos, impecavelmente vestido com um terno e a gravata ligeiramente frouxa, caminhava nervosamente pelos corredores. Sua respiração estava ofegante, mas seu olhar denunciava uma raiva que ele ainda não ousava expressar. Durante meses, Ethan dedicou-se de corpo e alma a um contrato colossal. Um acordo de 2 bilhões de dólares cuja assinatura visava consolidar o domínio da empresa no mercado internacional. Mas naquele dia ele pressentiu que algo estava errado. Os documentos que lhe foram entregues pareciam apressados, e detalhes cruciais que ele havia verificado diversas vezes foram inexplicavelmente omitidos. Ele sentiu como se toda a sua carreira, todo o seu trabalho árduo, pudesse desmoronar num instante. Ao entrar na sala de conferências principal, a tensão no ar era quase palpável. O vasto salão, com suas paredes cobertas de arte moderna e telões exibindo gráficos financeiros, exalava autoridade e poder. Todos os olhares estavam voltados para ele. Mas em vez do presidente regional que esperava encontrar, uma mulher estava ali, imóvel, como um espectro de controle absoluto. Seu nome era Madeleine Harper, CEO da Harrington Global, uma mulher elegante na casa dos 40, com cabelos castanhos perfeitamente lisos e olhos azuis penetrantes e gélidos. Ela havia estado ausente de reuniões públicas por anos, deixando as rédeas da empresa nas mãos de seus subordinados. No entanto, sua presença hoje foi inesperada e impactante. Ethan sentiu o coração acelerar. Desde o início da carreira, acreditara que a hierarquia era clara, que decisões dessa magnitude sempre passavam por ele e seus superiores imediatos. Jamais imaginara que a própria CEO se envolveria diretamente nesse contrato. E agora, diante de seus olhos, ela segurava uma pasta aberta, folheando-a lentamente cada movimento calculado, como se saboreasse cada segundo de sua recém-adquirida autoridade. Uma raiva latente cresceu dentro de Ethan. Após semanas de negociações, concessões e promessas, tudo parecia prestes a desmoronar sob o peso da presença inesperada de Madeleine. Num gesto impulsivo, ele agarrou seu crachá de acesso, olhou para ele com uma mistura de desafio e frustração, e o atirou violentamente sobre a mesa de reuniões. O som metálico ecoou pela sala como um trovão. Madeleine Harper olhou para ele, sem dizer uma palavra, e um silêncio pesado se instalou. Ethan, acreditando que sua provocação mudaria as coisas, sentiu uma onda de incompreensão. A mulher à sua frente não era apenas sua CEO, ela era quem tinha o poder de decidir tudo, inclusive o seu futuro. E num sussurro gélido, ela proferiu palavras que mudariam a sua vida e a de toda a empresa. Ethan Walker, este contrato está cancelado. O choque foi imediato. 2 bilhões de dólares. Cancelados. E Ethan entendeu que sua ação impulsiva, seu distintivo descartado, havia desencadeado uma série de eventos que o dominariam completamente. Mas o que ele ainda não sabia era que por trás do gesto frio, calculado e decisivo de Madeleine, havia uma verdade muito mais profunda, uma lição sobre poder, orgulho e humildade. Ethan Walker ficou paralisado por alguns segundos, sem fôlego, com os olhos fixos em Madeleine Harper como se tentasse desvendar um mistério impossível. Suas mãos tremiam levemente não de medo, mas da frustração acumulada ao longo de semanas de negociações e estresse. Aquele contrato de 2 bilhões de dólares representava tudo, sua carreira, sua ambição e o reconhecimento que ele acreditava merecer. E agora tudo havia desmoronado em uma única palavra. Cancelado. A palavra ainda ecoava em seus ouvidos. 2 sílabas que pareciam ter o poder de arruinar uma vida. Você não pode fazer isso, exclamou ele, com a voz carregada de raiva e desespero. Negociamos durante meses. Você não entende o impacto desta decisão. Madeleine, impassível, ergueu lentamente os olhos dos documentos e o encarou com a calma gélida que sempre a caracterizara. Ethan, você trabalhou duro, é verdade. Mas você se esqueceu de uma coisa essencial. Eu decido como a Harrington Global vai seguir em frente. E este contrato não atende aos nossos interesses atuais. Ethan sentiu o rosto corar. Queria argumentar, gritar, provar que estava certo, mas cada palavra parecia bater em uma parede invisível. A CEO não estava simplesmente em uma posição de força, ela personificava o controle absoluto. Ele deu um passo em direção a ela com o punho cerrado.
Este contrato é a chave. Preparamos tudo para assiná-lo. Não acredito que você simplesmente o jogaria pela janela assim. Madeline manteve a calma, mas seu tom tornou-se mais incisivo. Ethan, às vezes as chaves que você pensa ter são apenas ilusões. Você se apega ao dinheiro e ao prestígio, enquanto eu preciso proteger a visão da empresa. 2 bilhões. Isso não é nada comparado aos riscos que este contrato acarretaria. Ethan sentiu a raiva crescer. Num gesto impulsivo, pegou seu crachá de acesso, acenou com ele na frente dela e o atirou violentamente sobre a mesa. É isso que eu penso da sua visão, disparou com a voz trêmula de emoção. Um silêncio absoluto se instalou. Os assistentes na sala, geralmente discretos e invisíveis, observavam a cena com os olhos arregalados. Nenhum deles jamais vira Ethan perder o controle tão completamente. Madeline Harper inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos azuis penetrantes como lâminas. Muito bem, Ethan. Já que você escolheu me desafiar abertamente, mostrarei que as decisões tomadas nesta sala não são negociáveis. Ela pegou o celular, digitou algumas palavras rapidamente e num instante. O e-mail oficial cancelando o contrato de 2 bilhões de dólares foi enviado às partes envolvidas. Os olhares ao redor da mesa se congelaram. Nem mesmo os executivos mais experientes tinham visto nada parecido. Ethan sentiu um arrepio gélido percorrer seu corpo. Seu distintivo jogado fora, seu gesto impulsivo, ele acabará de selar o que pensava ser sua vitória. E ao dar um passo para trás, as palavras de Madeline ecoaram em sua mente. O poder não é dado, Ethan. Ele é conquistado. Mas às vezes ele se demonstra através da calma, não da raiva. Naquele dia, Ethan compreendeu que acabará de cruzar uma linha que jamais poderia apagar. Mas o que ele ainda não sabia era que aquele confronto era apenas o começo de uma batalha muito mais profunda, uma batalha que seria sobre mais do que dinheiro ou carreira. Seria sobre seu orgulho, sua lealdade e sua capacidade de compreender o verdadeiro poder. Após a reunião, Ethan Walker vagava pelos vastos corredores da sede da Harrington Global, com o coração acelerado e a cabeça repleta de raiva e confusão. Cada passo parecia ecoar no silêncio sepulcral, amplificando sua sensação de fracasso. 2 bilhões de dólares cancelados, e tudo porque ele ousara jogar fora seu crachá. Ele finalmente se viu em um pequeno salão com paredes de vidro, com vista para o horizonte de Manhattan. A vista era esplêndida, quase surreal, mas Ethan não via nada além de sua própria perplexidade. Ele não conseguia entender como Madeline Harper, que ele acreditava estar excluída desse tipo de decisão, poderia ter interferido dessa maneira. Quando estava prestes a sair da sala, uma voz atrás dele o assustou. Você parece surpreso, Ethan. Ele se virou abruptamente e a viu. Madeline Harper, ainda impecável em seu terno azul marinho, um leve sorriso brincando nos cantos dos lábios. Mas esse sorriso não era zombeteiro, era calculista, quase enigmático. Eu não entendo. Por que você interveio? Gaguejou ele. Madeline sentou-se, cruzando as pernas com uma elegância fria. Porque você não sabia com quem estava lidando. Pensou que estava negociando com intermediários. Mas sou eu quem toma as decisões finais. E às vezes, aqueles que pensam estar no topo caem simplesmente porque ignoram o essencial. Ethan sentiu a raiva crescer novamente. Você fala como se sempre tivesse razão. E você não devia. Sua voz foi diminuindo quando ele percebeu que havia subestimado a mulher sentada à sua frente. Madeline pousou as mãos delicadamente sobre a mesa e olhou profundamente nos olhos dele. Ethan, o que você não sabe é que este contrato não era apenas uma transação financeira. Era uma armadilha para a nossa empresa. Os números pareciam perfeitos, mas os riscos a longo prazo poderiam ter nos custado muito mais do que dinheiro. E você? Você estava tão focado na vitória imediata que não percebeu isso. Ethan deu um passo para trás, incrédulo. Você sabia de tudo isso? Madeline assentiu com a cabeça. Eu sempre sei. Mesmo que às vezes eu deixe minhas equipes cuidarem dos detalhes, nunca perco de vista o panorama geral. E hoje sua ação impulsiva me mostrou que você ainda está cego pelo seu ego. Um silêncio pesado se seguiu, e Ethan de repente percebeu algo ainda mais surpreendente. Madeline não era apenas uma CEO autoritária. Ela possuía um poder e uma influência que poucos compreendiam. Então, num sussurro quase inaudível, ela acrescentou. Ethan, você jogou seu distintivo fora. Achou que podia me desafiar. Mas você realmente sabe quem eu sou? Ethan piscou surpreso com a pergunta. Você é o CEO. Madeline balançou a cabeça levemente, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Sou muito mais do que isso.
Sou a acionista majoritária, aquela que pode cancelar um contrato de 2 bilhões com um único clique, e ninguém pode me impedir. Hoje vocês acabaram de aprender uma lição que muitos esquecem. O poder não se mede pela raiva ou pela autoridade demonstrada, mas pela capacidade de decidir quando e como agir. Ethan sentiu uma mistura de admiração e humilhação. Tudo o que ele pensava saber sobre seu trabalho, sua ambição e sua posição havia acabado de desmoronar. E ele entendeu que para sobreviver e progredir neste mundo implacável, precisava aprender a compreender as verdadeiras forças que governavam a Harrington Global. Ao se levantar para sair da sala de estar, Madeline olhou para ele uma última vez. Ethan, o que você acabou de passar é um aviso. O mundo não perdoa erros cometidos por orgulho. Aprenda com essa experiência, ou você será o próximo a cair. Ethan permaneceu sozinho, com o olhar fixo na janela, contemplando a cidade lá embaixo. Ele compreendeu que sua carreira acabará de tomar um rumo irreversível. E o que ele ainda não sabia era que aquele confronto era apenas o primeiro ato de uma batalha muito mais profunda, onde lealdade, astúcia e coragem seriam postas à prova. Os dias que se seguiram ao cancelamento do contrato foram um inferno para Ethan Walker. Cada reunião, cada e-mail, cada interação com seus colegas o lembrava de seu fracasso e de sua incompetência. Ele nunca havia se deparado com tamanho nível de poder e controle. E, no entanto, lá no fundo, uma curiosidade ardente persistia. Por que Madeline Harper havia escolhido justamente aquele momento para intervir? Certa tarde, enquanto caminhava pelo departamento financeiro tentando entender o que havia escapado à sua análise, ele recebeu uma mensagem inesperada em seu telefone de trabalho. Reunião no meu escritório às 18 horas, MH. Seu coração deu um salto. Um convite da própria CEO era raro e poderia ser uma armadilha, ou uma oportunidade. Impulsionado por uma mistura de desafio e esperança, ele seguiu para o escritório dela, localizado no último andar do arranha-céu. Madeline o esperava de pé junto à grande janela saliente, com as luzes da cidade cintilando ao fundo. Ela ficou em silêncio por um instante, deixando-o entrar, sentar-se e observar o pesado silêncio. Então, lentamente ela falou. Ethan, há algo que você precisa saber. Ethan franziu a testa. O quê? Madeline tirou uma pasta grossa e colocou-a sobre a mesa à sua frente. Este contrato, o projeto que você defendeu com tanto fervor, não era simplesmente arriscado. Foi concebido para ser um teste. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um teste? Para quê? Ela suspirou com uma mistura de cansaço e gravidade na voz. Para avaliar a lealdade, o discernimento e a maturidade daqueles que se dizem líderes, a Harrington Global não pode se dar ao luxo de ter líderes impulsivos. E você ainda tem muito a aprender. Ele balançou a cabeça em descrença. Você estava brincando com as nossas carreiras? Com bilhões? Madeline olhou fixamente para ele. Não, Ethan. Eu estava protegendo a empresa, e você também. Você poderia ter perdido muito mais do que este contrato se tivesse continuado por esse caminho. E não é só isso. Ethan sentiu sua ansiedade aumentar. Nem tudo. Ela abriu a pasta e retirou vários documentos confidenciais. A Harrington Global é mais do que apenas uma empresa. Certos projetos, certas alianças, se caírem em mãos erradas, podem não só arruinar a empresa, como também colocar em risco nossos clientes, nossos investidores e, às vezes, até vidas. Ethan ficou atônito. Cada palavra pesava como uma pedra. Ele pensava que o mundo das finanças era frio e calculista, mas o que via agora era um jogo de poder, estratégia e responsabilidade moral. Madeline continuou. Eu queria que vocês entendessem que poder não se resume a assinar contratos. Tem a ver com saber quando agir, quando esperar e quando proteger o que é importante. Então, num gesto inesperado, ela se levantou e se aproximou dele. Para que você entenda melhor, vou lhe revelar algo. Ethan, eu não sou apenas a CEO. Sou a proprietária majoritária, a acionista final e aquela que pode anular qualquer decisão no instante. O que você vivenciou não foi simplesmente um exercício de autoridade. Foi um lembrete brutal do que realmente significa liderança. Ethan sentiu seu mundo desmoronar. Tudo o que ele pensava saber sobre a empresa, sua hierarquia e seu lugar nela havia simplesmente ruído. Mas em vez de sentir apenas raiva, um estranho respeito começou a surgir. Ele finalmente percebeu a extensão do poder de Madeline, e entendeu que sua própria impulsividade quase havia destruído tudo. Ela entregou-lhe o arquivo. Leia isto. Compreenda. E amanhã, conversaremos sobre como você pode se redimir e se tornar o líder que eu sei que você pode ser. Ethan pegou o arquivo, com o coração pesado, mas consciente de uma nova realidade. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre.
E ao sair do escritório prometeu a si mesmo uma coisa: aprenderia a compreender, antecipar e respeitar o verdadeiro poder, antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Ethan Walker acordou com uma mistura de nervosismo e determinação. A noite fora longa, repleta de possíveis cenários e perguntas sem resposta. O arquivo que Madeline lhe entregará estava aberto sobre sua mesa, com anotações e projeções financeiras que delineavam claramente os perigos ocultos do contrato cancelado. Ele compreendeu que agora tudo dependia de sua capacidade de tomar decisões ponderadas, e não de sua impulsividade habitual. Não se tratava mais de carreira ou orgulho, era uma questão de responsabilidade, discernimento e maturidade. Às 10 horas da manhã, ele chegou ao escritório de Madeline. Ela o esperava de braços cruzados, como se estivesse examinando cada fibra de sua alma. Então, Ethan, o que você decidiu? Perguntou ela calmamente. Ethan respirou fundo e colocou a pasta sobre a mesa. Eu entendo, Madeline. Entendo que este contrato não era apenas um acordo financeiro. Eu vi os riscos, e vi o meu erro. Madeline olhou para ele em silêncio. Continue. Quero me redimir. Quero aprender a antecipar, a entender o negócio e a proteger o que construímos. Quero conquistar meu lugar aqui, não por impulsividade ou ego, mas por meio de discernimento e responsabilidade. Pela primeira vez em semanas, um leve sorriso surgiu no rosto de Madeline. Ethan, você está começando a entender, mas entender é apenas parte da jornada. Agora precisamos agir. Ela estendeu um tablet à sua frente, exibindo uma simulação de contrato revisada, segura e otimizada para evitar todos os riscos. Esta é a sua chance. Assuma este projeto, mas desta vez com uma abordagem ponderada. Você terá que convencer os sócios, negociar com cuidado e demonstrar que é digno desta função. Ethan sentiu o coração acelerar. Era uma segunda chance, mas desta vez ele sabia que tudo poderia estar perdido se a mesma impulsividade o dominasse novamente. Ele se levantou, resoluto. Não vou decepcioná-los. Madeline deu um passo em sua direção, e num gesto inesperado colocou a mão em seu ombro. Ethan, o poder não é um direito, é uma responsabilidade. Hoje você aprendeu quão frágil ele é. Nunca se esqueça disso. Ethan assentiu com a cabeça, consciente de que aquela lição o mudaria para sempre. Saiu do escritório com energia renovada, pronto para retomar o controle de seu destino, mas desta vez com cautela e discernimento. Nas semanas seguintes, Ethan trabalhou incansavelmente para reconstruir a confiança e demonstrar que havia aprendido com seus erros. Cada decisão era ponderada, cada ação deliberada. E a cada passo Madeline o observava silenciosa, porém atenta, pronta para intervir se necessário. Finalmente o projeto foi reintroduzido, desta vez com sucesso, e os sócios assinaram o contrato revisado. Ethan não só salvou a empresa de um possível desastre, como também conquistou o respeito e a confiança de Madeline Harper, a CEO que havia virado sua vida de cabeça para baixo ao jogar fora seu crachá e lhe mostrar a verdadeira natureza do poder. E na tranquilidade restaurada do escritório, Ethan compreendeu uma verdade essencial: a verdadeira liderança não reside na força ou na autoridade, mas na capacidade de ouvir, refletir e escolher sabiamente.